Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos ao quarto episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Aqui damos a conhecer as tendências, oportunidades e novidades do setor AEC e onde contamos sempre com a presença de profissionais do setor que nos dão o seu contributo sobre formas para aumentar a competitividade das empresas. Neste quarto episódio, o nosso convidado é Luís Rocha, CEO da Portilam, a empresa portuguesa que se foca na construção em madeira e aposta na tecnologia digital e recursos humanos especializados para conceber e construir com elevados padrões de qualidade. Com ele, vamos falar sobre o desafio da construção modular no contexto da sustentabilidade e da digitalização, nomeadamente no desempenho energético e impacto ambiental e como são potenciados pelas tecnologias digitais, como o BIM e a fabricação digital. Para conduzir a conversa, está connosco António Aguiar Costa, diretor de investigação e desenvolvimento do Build Collab. Obrigado, Lourdes. De facto, se em tempos a construção modular e pré-fabricada era vista como uma construção de menor qualidade, nos últimos tempos temos reparado que há uma tendência para que, esteticamente, em termos de desempenho, em termos de funcionalidade, a construção modular e pré-fabricada tem evoluído bastante. Para nos falar sobre estes desafios da construção modular, da construção em madeira, das questões de sustentabilidade que envolvem este tipo de construção, também do papel da digitalização, eventualmente do potencial da fabricação digital, temos Luís Rocha, CEO da Portilam. Olá, Luís. Obrigado por estares connosco. Já há algum tempo acompanho o vosso trabalho e é de facto interessante a visão inovadora que têm sobre o processo de construção. Perguntava qual a vossa visão para a respeito da construção modular e pré-fabricada, e qual o papel da madeira neste tipo de construção, não é? E como é que ultimamente tem sido feita esta evolução deste tipo de construção em Portugal? Sentem que tem aumentado a sensibilidade, a procura pela construção em madeira e depois também por uma construção mais modular e pré-fabricada, ou não? Qual é a vossa perspectiva? Olá, boa tarde, António. Antes de mais agradeço o convite que nos foi interessado. É sempre um tema importante falarmos sobre a construção em madeira, sobre construção modular, sobre digitalização, sobre otimização de recursos. É à volta disso que hoje em dia as empresas trabalham e a Portilam não é exceção. Antes de mais, para falar na parte da sustentabilidade, creio que ao construir em madeira estamos a dar um passo enorme na sustentabilidade. Como sabem, as florestas são uma pequena fábrica que armazena dióxido de carbono e nós, estando a trabalhar com madeiras, com florestas reflorestadas, conseguimos manter o sequestro do carbono e é sempre interessante. Na parte da pré-fabricação, hoje em dia os nossos clientes querem qualidade, querem sustentabilidade, querem eficiência energética e querem rapidez de execução. Isso tudo alinha com a pré-fabricação. Creio que a pré-fabricação assenta em todos esses pilares. É evidente, o António fez-me uma série de perguntas, se calhar é melhor nós cortarmos aqui as perguntas aos bocados. É verdade. E já agora apresentarmos também a Portilam e um bocadinho, se calhar, o seu percurso até chegar a esta ideia concreta, e nós vamos ao site, às redes sociais, vemos os vários projetos que têm e que têm também já uma marca, não é? É claro que a marca principal é a madeira, mas também essa modularização, como é que chegaram até aqui também é interessante, não é? Certo. A Portilam nasceu em 2004. Eu trabalhava juntamente numa empresa familiar do meu pai, uma carpintaria Rocha, que tem mais de 50 anos, fez 50 anos há pouco tempo, e a vertente da madeira nasceu comigo. Eu nasci no meio da madeira.
Depois, em 2004, surgiu esta oportunidade de desenvolvimento de algo um pouco diferente da construção, da carpintaria, mais vocacionado para a engenharia em madeira, para a construção modular, para as coberturas, para a reabilitação. Então eu enveredei a parte da carpintaria rocha para a Portilamo e, juntamente com os meus irmãos e com o meu sócio Pedro Cunha, desenvolvemos a Portilamo. Desde 2004 tem sido sempre em crescimento. Temos aprendido imenso com a madeira, com os nossos clientes, com os desafios que nos têm sido lançados e tem sido uma aprendizagem diária. Já participámos em projetos magníficos, como fizemos o Hotel Filviana. Um desafio que tivemos ultimamente foi a construção dos passadiços de Serralves, que sem dúvida foi uma obra magnífica. Conseguimos enquadrá-la e fazê-la em 4 meses, fruto também da integração de toda a informação, quer do betão, quer do ferro, quer da madeira. Tirámos também partido da digitalização, porque nós desenhámos com um CAD-Work, integrávamos os processos de desenho, corte e fabricação diretamente para a máquina. Ou seja, nós desenhávamos em CAD-Work e a máquina reproduzia a peça. Tem sido uma aprendizagem muito, muito gratificante. E vejo que também tem alguns projetos mais modulares, não é? Ou seja, em que já há ali um pensamento, uma pré-fabricação também feita à medida. Como é que vocês se dividem? Como é que encaram essa questão da construção mais modular versus uma construção feita no sítio mais tradicional, não é? Como é que vocês encaram o surgimento cada vez mais evidente deste tipo de construção modular? Claro. Nós já em 2012 já conseguíamos verificar que a tendência alinhava para uma construção modular, para uma construção sistematizada, e desenvolvemos em 2012, 2014, juntamente com a Universidade do Minho, um sistema construtivo que nós denominamos por Wooden Quark. Quando chamamos quark, estávamos a falar de uma ínfima partícula da matéria, e nós com isso entendíamos que nós queríamos ir até ao cerne, até ao último detalhe, para definir as nossas construções. É evidente que foi um trabalho excelente, exaustivo, e nós depois ficámos no fundo, não com uma construção modular, mas sim com um sistema. E acho que é preciso também desmistificar. As pessoas associam uma construção modular a um módulo que eu tenho ali e vou agregando. Isso nem sempre é uma realidade, porque há clientes que entendem que devem ter uma configuração diferente de outros, e nós com um módulo só não conseguimos ir a todos os clientes. E no fundo o que nós tentámos definir foi um sistema construtivo, ou seja, um painel para a parede, um painel de piso e um painel da cobertura. E depois, mediante todas as solicitações ou as variedíssimas solicitações dos nossos clientes, nós adaptamos o nosso sistema construtivo à necessidade do cliente. E isso é que é o segredo. A questão modular, eu não diria que modular seria um módulo construtivo, mas modular sim um painel. E nós com esse painel... É interessante, Luís, é interessante referir isso, porque nós temos aqui várias dimensões da modularização, não é? Que pode de facto passar pelo módulo, mas um módulo que até tem vários espaços, que pode envolver um quarto, uma casa de banho, etc. Mas também temos um modular que pode olhar para o sistema construtivo, para uma componente específica, e que ainda assim estamos perante uma modularização, mas um pouco mais flexível, não é? Claro, nós quando definimos não um módulo, mas sim um painel, também estávamos a definir, em função da dimensão dos materiais, do aproveitamento desses mesmos materiais, da otimização na montagem, da otimização na assemblagem, e tudo isso fomos agregando toda essa informação para que chegássemos a um módulo. E aí sim, esse módulo, esse painel, é que será o nosso elemento agregador, quer para fazer casas unifamiliares, quer para fazer prédios em altura. Na altura que fizemos em 2012, 2014 o Wooden Quark, estávamos com um projeto, com um desafio enorme de fazermos um prédio de 4 andares, mas infelizmente não conseguimos também um cliente que quisesse investir. Fizemos algumas construções em França, até 2 pisos, mas nunca fomos além disso. Pois, essa era uma questão que eu também tinha aqui, que é nós vemos que a construção modular vai surgindo em madeira, neste caso também,
olhando para essas duas dimensões, em edifícios unifamiliares, mas não tanto em edifícios em altura, apesar de ser uma abordagem que existe em diversos países, não é? Aqui ainda não chegamos a essa aplicação mais generalizada. Não é? Sim, mas eu creio que o paradigma da construção em madeira tenha alterado. Também fruto do investimento que temos tido dos franceses, de nórdicos que vêm com outra mentalidade, quer de sustentabilidade, quer de construção rápida, económica, construção seca. E podemos verificar no norte da Europa, no Canadá e em vários países mais desenvolvidos que constroem em altura, variedíssimos prédios, variedíssimos andares. Chegamos a ver há um prédio em construção em madeira que tem muitos andares, é enorme. Cá em Portugal dessa realidade é diferente, mas eu creio que a imagem do que aconteceu quando a Portilam começou a construir em madeira em 2004, onde nós só fazíamos uma casa ou duas por ano, e para clientes muito específicos, clientes que gostavam da madeira, que tinham características de sustentabilidade, e isso era o que encaixava perfeitamente na necessidade deles. Hoje em dia não, hoje em dia há investidores estrangeiros que investem em Portugal, quer na zona da Comporta, quer no Sul, e bem especificamente com um pedido de fazer uma construção em madeira. E esses clientes são clientes exigentes, são clientes que requerem qualidade, são clientes que requerem também o cumprir de todos os prazos de construção, e aí sim, são esses desafios que nós estamos preparados para agarrar. Quando começamos a considerar a questão dos prazos, do controle do custo, etc., a ideia da madeira, da modularidade, da pré-fabricação acaba por ganhar um peso muito grande. Uma questão que se coloca também e que nós no Build Collab temos tentado analisar é será que os projetistas, não é? Os arquitetos, os engenheiros, será que os projetistas estão sensíveis não só à madeira, mas mais do que à madeira, são sensíveis para a modularização dos seus projetos, ou ainda assim não têm isso em consideração e por isso depois essa modularização se torna mais difícil? Sim, sem dúvida. A Portilam, juntamente com outras empresas do setor e a Universidade do Minho, nós criamos a APCMD, que é a Associação Portuguesa de Construções e Derivados de Madeira, precisamente um pouco para unificar todo esse conhecimento. É evidente que nós, quando nos colocam um desafio de uma construção que inicialmente não estava prevista para ser em madeira, a especificação e a especificidade da construção não está vocacionada para a madeira. É evidente que se nós conseguíssemos agregar logo na parte de projeto, na parte do arquiteto, que o arquiteto pensasse uma construção em função da madeira, nós aí conseguíamos ter o melhor dos dois mundos. Nós no Build Collab tem estado sensível um bocadinho a isso. Aqui estamos, claro, a falar mais na madeira, mas em termos de pré-fabricação ou modularização, nós podemos de facto ter outros sistemas construtivos, não é? Como o LSF, o próprio betão, mas sentimos que os projetistas nem sempre têm isso em consideração, porque pensar, e especificamente, agora até afastando-me um pouco da madeira, mas pensando a modularidade, ou pensar a modularidade, aliás, obriga a que o projetista pense o seu projeto com esse propósito, não é? E por isso mesmo no Build Collab nós temos trabalhado, por exemplo, e isto é algo que temos algum orgulho, a digitalização para apoiar esta modularização. Por exemplo, através dos modelos BIM, que são modelos 3D, que de alguma forma, se nós conseguirmos disponibilizar aos projetistas sistemas construtivos modulares, quase como bibliotecas que eles usam e podem criar os seus projetos com essas componentes modulares, eu acho que conseguimos sensibilizar a indústria para, quando projetarem, já usem estas componentes modulares, porque senão o que vemos em alguns casos, e falamos com outras entidades que de facto também estão na indústria da construção e constroem, é que eles gostariam de trabalhar de uma forma mais modular, mas recebem projetos que não são de todo modulares e que têm que tentar encaixar a sua modularização, os seus padrões dentro daqueles projetos. Ou seja, nós gostávamos que as ferramentas digitais também ajudassem
a esta digitalização, ou seja, já disponibilizassem quase bibliotecas de objetos BIM que fossem eles próprios sistemas construtivos modulares ou módulos, etc. Até porque para vocês, Luís, se calhar esta modularidade tem vantagens em termos de fabricação, não é? Sem dúvida, é isso que nós procuramos. Eu costumo dizer aos meus clientes que o melhor dos dois mundos é quando nós conseguimos chegar ao nosso cliente, quando ele tem o desejo de construir, de fazer uma obra, e nós conseguimos intervir logo na parte do desenho, ou seja, fazemos uma equipa de trabalho com o arquiteto, com o cliente e nós, a fábrica, a Portilame. Nós, desde o início, conseguimos fazer um triângulo onde nós conseguimos ir de encontro à necessidade do cliente, a perspectiva do arquiteto, mas não descurar a parte da construção e da otimização. E nós aí, então, nessa fase inicial, trabalhamos com eles com ferramentas colaborativas, como o IFC, e aí vamos trabalhando em conjunto, sempre na perspectiva de, quando dermos o ok da execução do projeto, nós temos o nosso trabalho todo feito. Isso em termos de otimização de recursos, de tempo, desperdício de materiais, de tempo, é magnífico. É verdade. E depois nós conseguimos, inclusive, ao fazer o desenho em 3D, em CAD-Work, no sistema integrado da máquina, demonstrar ao cliente a percepção de como ficará a obra, e quando nós demos o ok, a máquina é cortada num CNC com 5 eixos, onde faz os rasgos, as furas, os entalhes, e depois tudo funciona como um sistema Lego. Ou seja, cada vez mais que a mão de obra qualificada é escassa, nós temos que nos virar para a digitalização, para o procedimento. E temos que otimizar também ou reduzir, neste caso, o impacto em termos de desperdício, por exemplo, não é? E eu acho que a pré-fabricação e a modularidade é também muito isso, não é? A madeira por si só já tem vantagens em termos de impacto ambiental, ou pelo menos algumas vantagens, alguns benefícios, mas por outro lado, se ainda somarmos a isso a ideia da pré-fabricação e da modularização, nós conseguimos otimizar a fabricação da construção, da obra, não é? Conseguimos diminuir desperdício. Eu acho que é um verdadeiro desafio isso. Somando a isso toda a automatização que aos poucos já vai existindo e vai estando do nosso lado, eu acho que as vantagens podem ser muitas, não é? Sem dúvida, e não podemos descurar, como disse António, a questão da recolha de dados, do desperdício, do tamanho das peças, manobrar a peça, assemblá-la, o transporte, tudo isso tem que ser de facto muito, muito estudado, muito cuidado, porque nós hoje em dia vivemos numa globalização e nós cá em Portugal, se quisermos intervir em mercados super competitivos como França, Alemanha, e nós temos que ser de facto bons. E eu creio que nós portugueses somos muito bons e só temos é que procurar o caminho certo, e acho que temos que encontrar entidades que nos ajudem, neste caso como a Build Collab, a tentar integrar o conhecimento das empresas com os softwares de integração de informação para que nós possamos cada vez mais ser competitivos e ser eficientes. É isso que nós procuramos. Olha, Luís, muito obrigado. Em nome do Build Collab, gostaria de agradecer a presença, o testemunho, a disponibilidade para partilhar um bocadinho sobre a experiência da Portilame, também sobre a experiência de construção em madeira, a construção modular e claro, espero que possamos colaborar mais no futuro e partilhar muitos sucessos, não só em termos de sustentabilidade, mas também de digitalização. Espero que sim. Obrigado. Espero que sim. Também conto com vocês para ajudar as empresas nessa integração, que é sempre importante. Obrigado. Este episódio do Tech on Build acaba então aqui. Voltará no próximo mês com um tema de relevância para a indústria e para a transição digital do setor da construção. Obrigado. Beijo.